Olá, meus amigos, no programa de hoje na ITV, o nosso entrevistado é o Sandro Garcia. Seja bem-vindo, senhor Sandro. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado pela atenção. Sandro, quais são as funções dos sindicatos metalúrgicos de Salto e quais os serviços que dispõem para os seus associados? Vinícius, o sindicato é o guardião constitucional, na verdade, dos direitos dos trabalhadores. É ele quem luta pela manutenção dos direitos e também faz, além da manutenção, também faz discussão de toda e qualquer discussão que seja feita ano a ano. Para você ter uma ideia, as convenções coletivas, que são os direitos dos trabalhadores, elas são feitas anualmente, tanto pela manutenção salarial, quanto também pela manutenção das cláusulas sociais, que são as cláusulas que vão além da CLT. Então, ele é o guardião fiel dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, faz a manutenção também dos direitos e também luta para que os direitos sejam cada vez mais avançados, ou seja, de acordo com o tempo ou a situação do país, a gente faz a manutenção dos direitos. Então, esse é um dos principais trabalhos dos trabalhadores, além de manter também os trabalhadores informados daquilo que é necessário para que se faça a luta. É ele quem vai nas portas das empresas, faz as assembleias, faz o diálogo com os trabalhadores, faz toda aquela conversa e faz todas as negociações com as empresas. Ninguém, além do sindicato, pode fazer essas negociações além do sindicato. Então, a gente faz a manutenção e é guardião dos direitos dos trabalhadores. A gente não abre mão disso. Dos serviços essenciais, além das homologações em caso de demissão, a gente também faz também os acordos e tudo mais do trabalhador, a gente também tem alguns serviços sociais, que aí é desconto em loja, algumas coisas a mais, um clube para a questão social, diversão e tudo mais, essas coisas mais básicas, mas ainda faz esse tipo de serviço. Além de estar fornecendo lá em Salto, no caso da gente, a gente fornece lá o salão social para as pessoas fazerem festas e tudo mais. Mas basicamente a principal coisa do sindicato é ser guardião dos direitos dos trabalhadores, fazer a manutenção e lutar para que sempre se avance, né? E o que é o PLR? Participação nos lucros e resultados, né? Essa é uma discussão autônoma do sindicato, juntamente com os trabalhadores, todo ano. Todo trabalhador tem direito a participações dos lucros e resultados, ou seja, é uma discussão onde que a gente discute que uma parte sempre fica para a empresa, né, para a manutenção da empresa, uma parte fica para os trabalhadores. E é interessante falar sobre participação dos lucros e resultados, porque, por exemplo, é uma questão social também. Para você ter uma ideia, lá em Salto, né, a gente, o ano passado, ultrapassou os 11 milhões de reais em discussões com a participação de lucros e resultados. Aí você ouve falar, às vezes você fala assim, qual que é o sonho, muitas vezes, de certos trabalhadores? Alguns falam assim, eu queria trabalhar na Toyota, porque ela tem um PLR lá de 15 mil, né? Então, quer dizer, a primeira coisa que a pessoa fala como direito do trabalhador, muito fora as convenções, as participações de lucros e resultados, que é uma coisa interessante. Porque quando ela vai para o município e fica no comércio, há uma transformação. Isso é muito bom para todo mundo, para a empresa, para o município, para o trabalhador, para todo mundo. E essa articulação é vocês, o sindicato, que fazem? Isso. A gente faz a negociação porque a representação legítima é do Sindicato dos Trabalhadores da categoria pertinente. No caso, nós somos metalúrgicos, né? Então, quem faz a representação dos trabalhadores das indústrias metalúrgicas é o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade em que está a empresa, né? Então, a representação é nossa, a gente vai lá e faz a representação. Para você ter uma ideia, em Salto, na cidade onde a gente está, tem mais de 300, pelo menos tinha mais de 350 empresas, né? E a gente faz os acordos em todas as empresas, seja ela via convenção coletiva ou acordo coletivo dos trabalhadores. E também discute algumas coisas, por exemplo, assim, porque vem sempre as denúncias, né? Um exemplo, lá em tal empresa falta isso, questão de higiene pessoal, lá em tal empresa tem uma máquina que lesiona, lá em tal empresa... Então tem discussão para tudo. Aí vocês vão a essa empresa e lutam em prol desse trabalhador para resolver aquela situação? Hoje a gente tem, até pelos avanços do diálogo, a gente chama as empresas, faz uma reunião, há coisas em que a lei já estabelece já parâmetros. Então, nesses parâmetros, a gente vai lá com a empresa, porque muitas empresas, às vezes, não seguem a regra, seja ela por um motivo ou outro, mas elas não seguem a regra. E, nesse caso, a gente vai lá, faz o diálogo. Não havendo, por parte da empresa, o comprometimento disso, ou cumprimento da lei ou da própria norma, a gente aciona a Justiça, o Ministério do Trabalho, ou até mesmo, em alguns casos, a gente promove algumas paralisações como forma de protesto, que é uma coisa natural da gente. Presidente, sobre a campanha salarial 2019, como está sendo as negociações? Campanha salarial 2019, nós já fechamos, basicamente, quase todos os grupos, com exceção do grupo 10, que eles falam que são os inorganizados, e também não fechamos também estamparia, se eu não me engano.
Mas nesses casos, quando não se fecha, a gente faz os acordos coletivos. É importante que a gente faça sempre a manutenção. Não havendo via federação, que é FENCUT, que é o nosso caso, a gente faz via acordo coletivo, seguindo os mesmos parâmetros que a gente tem com a FENCUT. Mesmos acordos, os avanços continuam sempre avançando, a gente precisa fazer a manutenção disso, os trabalhadores não podem ficar desamparados, porque a lei fala o seguinte, agora nesse momento em que a gente vive no Brasil, a ultratividade das normas coletivas, quando não há acordo, não há lei. Então, nesse caso, a gente não pode deixar o trabalhador desamparado e a gente precisa ir para cima mesmo e fazer manutenção. Estamos fazendo isso. Aqui lá em Salto a gente está terminando, assim, basicamente. Grupo 10 também, já mandamos acordos em todas as empresas e, se Deus quiser, nós vamos fechar esse ano de 2019 com todas as empresas acordadas. Alessandro, e sobre a empregabilidade na categoria? Como que está isso daí? Essa é uma discussão, Vinícius, muito mais profunda. Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial, onde está se mudando muito. É um momento em que se discute muita coisa. Nós mal conseguimos chegar, segundo os especialistas, mal conseguimos chegar na 3ª e já estamos partindo para a 4ª. E aí o Brasil, por ser esse país sul-americano, a gente tem um monte de dificuldades em relação a isso. Mas a questão da empregabilidade, levando para o cenário mais íntimo da cidade de Salto, ela tem um problema muito sério mesmo. A gente precisa discutir a sério essa questão de novas tecnologias, tipos de indústrias que vêm realmente para o município, porque pense você, existem empresas grandes, que a gente fala aqui de empresas principais, e essas empresas geram um monte de serviço para algumas secundárias, prestação de serviço, seja de manutenção, elétrica, coisa parecida, ou algumas outras, como por exemplo segurança, alimentação, limpeza, isso aqui. E aí, Salto, ela tem poucas empresas grandes que geram esses outros empregos, entendeu? E subcontratação. É isso, esses serviços que são voltados diretamente ao tomador principal. Salto tem poucas, eu segui o exemplo, você tem o Catex, você tem a Papel, que hoje tem um outro nome, né? O nome tem uma empresa italiana, você tem algumas empresas maiores assim, como TMD, mas você não tem, depois daí você tem uma grande quantidade de empresas que são secundárias. Nessas empresas você já tem uma dificuldade maior de negociação e uma questão de média salarial menor. Isso não é bom para a empresa. Então, seria bom na questão da empregabilidade, primeiro trazer grandes empresas para Salto. Isso é bom. E aí, em sequência, você consegue trazer novos empregos e novas subcontratações e assim por diante. O grande problema, Vinícius, é que Salto tem, no nosso ponto de ver, menos emprego do que há 29 anos atrás. Alessandro, o trabalho do sindicato atrai as empresas para o município? Atrai, Vinícius. Com essa modernização do diálogo, toda empresa, quando ela vai sondar um lugar novo para se instalar, seja ele para questão geográfica, seja ele para questão da própria municipalidade, se tem água, se não tem, um dos itens que eles querem discutir é a questão do sindicato. Qual que é o papel do sindicato, como é a discussão dele. A gente observa que os sindicatos que são mais radicais, não digo sem luta ou com luta, não é essa a questão, tá? Os sindicatos mais radicais, eles muitas vezes afastam um pouco a questão de empresas. Não é o nosso caso, a gente faz um bom trabalho, no meu ver, sempre tivemos um bom diálogo. A gente sempre ouve falar assim, o sindicato não tem nem diálogo, o negócio dos caras é só briga. Aí já é um problema, a maioria das empresas não querem. Porque nessa nova dimensão do mundo, da questão da indústria, do processo, esse negócio na hora certa, onde as empresas não trabalham mais com estoque, que se chama just in time no tempo lá, eles não têm prazo, ou seja, eles não têm mais tempo para paradas. E greve hoje significa isso. Então a gente diz o seguinte, que todo bom relacionamento, ou boa conversa, ela sempre chega num resultado bem comum. Alessandro, na verdade, a greve não é contra a empresa, a greve é a favor dos funcionários por aquele direito, é isso? Não, a greve é um momento em que a gente não alcança aquilo que a gente acha que é justo, seja por uma questão de discussão de uma coisa ou de outra, ou que não está sendo cumprido aquilo que minimamente a lei determina, como, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de FGTS, pagamento daquilo INSS, ou cumprimento de uma regra básica, como na convenção coletiva ou acordo coletivo, e a empresa se nega a cumprir, aí a gente tem que claro, conversa com a empresa não querendo cumprir, aí vai para a greve.
A greve é um instrumento legal, isso que a gente tem que dizer, legal, justo e necessário quando tem que se fazer. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o diretor do Sindicato Metalúrgico da de Salto, o Alessandro, e vamos falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Olá, meus amigos, estamos de volta com o segundo bloco. O entrevistado de hoje é o Sandro Garcia, presidente dos sindicatos metalúrgicos na cidade de Salto. Sandro, na sua opinião, quais pontos positivos e negativos da reforma trabalhista? Boa pergunta, Vinícius, porque positivo a gente não viu quase nenhum. Se você olhar pelo aspecto dos empresários, vão dizer que tudo é positivo. A gente, no movimento sindical representativo dos trabalhadores, não vê nada de positivo. A reforma, na verdade, ela acabou com algumas coisas históricas. Uma das coisas mais históricas que a gente tinha, que era, na verdade, a defesa do mais fraco, era a questão, por exemplo, da ultratividade das normas coletivas. Até queria deixar um grande abraço para um amigo meu que tem ele defendeu a tese de doutorado sobre a ultratividade das normas coletivas, Dr. Romeu Bicalho, que fez um grande trabalho sobre isso, estudou muito e nos ensinou muito sobre essa questão. Mas a ultratividade era aquele momento em que, quando o trabalhador, ou seja, quando os empresários estavam negociando com os trabalhadores e eles não queriam ceder, ou seja, quando acabava a negociação, não chegava num acordo, mantinha-se o último acordo, ou seja, era a ultratividade das normas coletivas. Com o fim da ultratividade na reforma, não tem acordo, não tem direito. O que obriga os trabalhadores, os sindicatos, se exaurirem realmente ao máximo nos acordos. Ou seja, a gente, de uma certa forma, acaba até quase ser chantageado, porque agora nas discussões é assim, se vocês não fecharem acordo, vocês não têm direito, né? Vocês acabam ficando refém, então, Acaba. A ultratividade era a defesa do mais fragilizado, né? E o trabalhador sempre é a parte mais fraca, como diz a minha mãe, é a parte mais fraca da corrente, né? Então, quando acabou, por exemplo, uma das coisas assim, dar-se fim à ultratividade das normas coletivas, ele fragilizou o trabalhador. A gente acabou refém de uma situação. Agora nós temos que exaurir realmente nas negociações e ir até o final. E isso foi um dos pontos negativos, na sua opinião? Não, vários pontos negativos foram contra a questão do trabalhador. Por exemplo, os trabalhos intermitentes e uma série de outras coisas que vieram aí em relação à flexibilização do trabalho, ela é péssima para o trabalhador. Pra você ter uma ideia, já é muito complicado você manter o que já está na própria legislação. Aí você transforma ela de uma forma mais flexível, por exemplo, antigamente tinha trabalhos, a gente chamava na construção civil, trabalhos de empreita, né? Hoje a gente fala trabalhos intermitentes e outras coisas mais que estão aí. Por exemplo, no trabalho intermitente, você vai lá, trabalha e recebe por aquilo que você trabalhou. Não trabalhou aquele pedaço, não recebe. E aí ela coloca, na verdade, uma nova forma de salário, né? Ou seja, o trabalhador já com o que ganha já fica difícil já pagar as suas contas. Quando ele tem isso reduzido, fica pior ainda. As convenções também servem para proteger, porque nas nossas convenções nós colocamos que qualquer tipo de negociação relacionada à reforma tem que ser feito com o sindicato. E aí, né, quando isso vem para a gente, para o sindicato, a gente resguarda todos os direitos dos trabalhadores. Há situações que empresas chegam a situações de quase falência, aí tem muita discussão. Mas naquelas empresas que a gente consegue discutir, que a gente percebe que tem vida sadia, que está lucrando,
tem grana, aí não. Aí a gente faz a discussão de forma muito competente, defendendo sempre os interesses do trabalhador. Alessandro, vocês são de sindicato, vocês defendem somente as pessoas que são associadas ou qualquer trabalhador? Na verdade, nós defendemos a categoria. A categoria. A categoria, se ele é associado ou não, porque ninguém pode obrigar ninguém a ser sócio do sindicato, esse é um ponto. É um avanço que a gente tem social nessa questão, assim, a pessoa tem que se sentir atraída por ser sócio. Então, a gente defende o associado ou não, tá? A convenção é para todos, erga omnes, como falam assim, é para todos. E qual o benefício de alguém ser associado, como nós estamos falando, da sua categoria, do metalúrgico? Qual o benefício? Qual o benefício que tem o associado? No aspecto político, a primeira coisa é fazer parte dessa questão política, né, que a gente tem, né? Quando a gente tem um associado, a gente entende que ele acredita no nosso trabalho. Eu sou sócio porque eu acredito no trabalho da pessoa, do sindicato. E porque o sindicato, ele não é meu, ele não é dos diretores, ele é de todos. E ele é mantido por todos os trabalhadores. Não há manutenção no sindicato ou vida, vamos dizer assim, econômica bancada por empresas. Quem banca o sindicato de fato são os trabalhadores, a categoria, entendeu? Então a luta é nossa, é luta de categoria. E um dos benefícios que a gente pode também oferecer, fora essa questão política, é algumas coisas que a gente cria para a pessoa associada. Por exemplo, lá no sindicato tem alguns cursos, tem alguns cursos também pré-ENEM, a gente também tem algumas pessoas que acreditam também no nosso trabalho, a gente cede espaço, leva para a sociedade, leva para os associados. Tem lá o advogado para o associado. Então, o associado, ele tem o advogado gratuito ali para dar um aconselhamento e tal. Isso, aconselhamento e também resguardar também o direito dele. Sem contar outras coisas mais que às vezes é necessário se fazer por conta do trabalhador não ter o dinheiro e a gente ter que bancar isso daí para o associado. Um caso, por exemplo, de algum tipo de perícia, coisa parecida. A gente dá o máximo de suporte para o trabalhador, havendo necessidade. Alessandro, você comentou sobre alguns cursos gratuitos que tem lá no sindicato. Quais são esses cursos? Tem uns cursos, o gratuito mesmo tem o EPA, né? O EPA, que é um curso de professores que também doam o seu tempo gratuitamente lá, todos os sábados, é um curso pré-ENEM. A gente faz um serviço esse social, porque o sindicato não é somente a categoria, o sindicato também é um sindicato cidadão, todo sindicato tem a obrigação de ser cidadão, e a gente fornece o espaço, toda a acomodação, para que os alunos possam fazer seu curso com professores que também oferecem seu tempo gratuito, que é muito bom também. E tem os cursos de informática com várias plataformas que quando é para associado é um preço bem baixinho e para que não associado é um preço já bem maior. Alessandro, falando sobre cursos, é muito importante porque através dos cursos as pessoas conseguir um bom emprego. Isso. Na sua opinião, quais são os atrativos que o município precisa fazer com parceria com o sindicato para atrair novas empresas? Ou não precisa de parceria nenhuma? Olha, vamos dizer assim, a administração pública, não vou nem usar nomes, porque isso muda a cada 4 anos, graças a Deus. Mas é assim, a administração pública, ela é uma grande, vamos dizer assim, condutora desse tipo de negociação, né? Principalmente para atrair empresas. Olha um exemplo. O mundo está mudando, estamos falando da 4ª Revolução Industrial. As pessoas começam a fazer investimento em indústrias que elas procuram locais para se instalar. Aí, nesses locais, elas precisam ter toda a infraestrutura possível para essas empresas. Por exemplo, água, acesso, internet, energia, todas essas coisas para que ela possa... E quem faz todo o acesso disso, de uma certa forma, é o município. Então, o município tem que vender o próprio município bem. Não é o sindicato que vende. Quem vende, na verdade, a imagem do próprio município é quem administra. E quando ele vende uma imagem boa do município, os empresários, de certa forma, vão até lá. Um grande exemplo é em Indaiatuba. Você vê o polo industrial das pessoas. Eu estava essa semana numa indústria aqui de Salto, ao lado da loja 100, que lá tem uma sacada que você olha para Indaiatuba. Eu olhei assim e falei assim, poxa vida, como tem muita empresa. E a gente ouve falar que o distrito industrial de Indaiatuba, por exemplo, tem todo o acesso, todo tipo de coisa. Agora você vai no município, muitas vezes, que você fala assim, é bonito, coisa e tal, mas aí você chega lá, não tem internet. Você chega lá e tem uma briga com a causa de energia. Você pede um serviço público, seja feito uma demora lascada.
aí você fica com essa situação. Então a gente precisa primeiro fazer com que a administração pública seja célere nessa questão, porque é muito sério também você ter emprego, porque a transformação social se faz através do emprego. A administração pública tem que ouvir os empresários, sim, e tem que realmente discutir todo, vamos dizer, crescimento dessa área. Não pode ficar... É por isso que a maioria dos municípios tem essa secretaria, né? Trabalho e renda, hoje outros dão outros nomes, a questão da indústria, mas essa é uma secretaria séria, porque ela tem que discutir tudo, principalmente a questão da mão de obra qualificada. E quem discute uma vinda, por exemplo, de um instituto como, por exemplo, Senai? É um ente público, é ele quem discute. Então, essas coisas, elas precisam ser feitas pelo ente público, sim. Sandro, se alguém quiser entrar em contato com o senhor, como que faz? Ele pode ir até o Sindicato dos Metalúrgicos de Salto. A casa é a mais acolhedora possível, sempre trata as pessoas diretamente. Lá vai ter uma moça lá muito simpática chamada Bruna, ela vai estar direcionando a pessoa. Se eu não estiver, ela vai estar pegando a pergunta ou até mesmo marcando a hora. E a gente faz uma reuniãozinha, caso queira conversar diretamente comigo, seja por qualquer motivo, né? Alessandro, deixa uma mensagem de reflexão para os nossos telespectadores. Eu queria deixar para vocês, telespectadores, que vale a pena ser sócio do seu sindicato. Não existe outra entidade que representa melhor vocês do que o próprio sindicato. E como diz uma frase que a gente diz no sindicato, não fique só, fique sócio. Muito obrigado, Sandro, pela entrevista. Muito importante você estar aqui falando um pouco sobre o sindicato. Acompanhe a programação ainda em TV e manda um abraço para todo o pessoal de Salto e região. Deus abençoe.